campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Prezados irmãos, do nosso livro Caminho, Verdade e Vida, vamos refletir um pouco no capítulo 124, Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Jesus, Lucas capítulo 8, versículo 13. Interessante aqui, o Emmanuel retira do Evangelho de Lucas palavras de Jesus sobre a explicação da parábola do semeador. Como nós, principalmente nós espíritas, nós não temos o hábito de ler a Bíblia, o Novo Testamento, então nós vamos ler aqui esse capítulo completo no Novo Testamento, só para nós termos uma ideia, porque é Jesus, não é segundo Lucas, dando uma explicação da parábola do semeador. Então, o capítulo inteiro diz assim: eis, pois, o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas, caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavras de Jesus, segundo Lucas, capítulo 8, versículos 11 a 15. Firmeza de fé. Então, Emmanuel, a respeito desse ensinamento de Jesus, vai nos dizer assim: a palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Opa! O que o Emmanuel está nos dizendo aqui? Devem ser consideradas como experiências imprescindíveis às tentações. Então, a tentação faz parte do nosso aprendizado. Como aprender a resistir a elas se elas não existissem para nós, né? Então, fazem parte da escola da vida. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço,
de si mesmos. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. Importante meditarmos nessa frase. O chefe de serviço ensinará aos auxiliares novos com paciência e depois exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Em outras palavras, a mesma coisa da anterior, aonde nós criamos, não é, os filhos em pequeninos com muita ternura. Mas depois, quando são maiores, quando se tornam adolescentes e adultos, vão ter que caminhar com o esforço de si mesmos, não é? É aqui o chefe ensinando aos auxiliares novos, com paciência, é natural que depois eles devam demonstrar expressões de trabalho próprio, através daquilo que tiveram oportunidade de aprender. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis, com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza da fé onde ela existir, mas não olvidemos, isso é, não vamos esquecer a edificação da nossa para a vitória estável. Não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Não vamos confiar em gurus, não vamos confiar em ídolos em termos de fé. Vamos respeitar, sim, a fé desses grandes mestres dos quais nos espelhamos, inclusive, para a nossa vida, mas jamais vamos esquecer que temos que cuidar da edificação da nossa própria fé, para uma vitória estável. Ninguém vai ser estável ou feliz através dos outros, senão pelo trabalho de aperfeiçoamento em si mesmo. Reflitamos nisso. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site